Chegar no ponto e ver seu ônibus indo embora, ou trem, perder a chave de casa ou do carro, chegar atrasado para uma prova, para algum compromisso, enfim. Quem de nós nunca passou por uma dessas coisas? São problemas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Essa será a nossa dica. Os problemas, cara, eles fazem parte da nossa vida. Porque a vida é feita de surpresas, sabe? Cada dia é uma nova aventura e a gente não sabe o que vem amanhã, a gente não sabe o que vem depois. E isso, de certa forma, é bom. Porque viver é isso, sabe? É experimentar coisas novas, é viver o novo. Afinal, se soubéssemos tudo, cada capítulo, não teria graça. Então, a graça da vida é que ela nos surpreende. Mas lidar com os problemas é algo complicado. Não é algo que a gente acha graça, né? Quando estamos diante dele. Só que tem um problema, cara. A gente não pode fugir dos problemas. A gente não pode fingir que eles não existem, porque são reais, fazem parte da vida. Só que eles não são o fim em si mesmo. Eles não são o foco da vida. Eles fazem parte. O problema é quando a gente olha pro problema e acaba meio que esquecendo os detalhes da vida, a gente acaba esquecendo que a vida vale a pena, ou coloca ele como se fosse um fim em si mesmo. E a gente até se frustra por causa disso. É um erro, às vezes, a gente tentar achar que conseguimos dominar o mundo todo em nossas mãos, com nossa prepotência, com nossa sabedoria. Que quando a gente tenta dominar o mundo em nossas mãos e a gente se dá conta de que não conseguimos, a gente se frustra, sabe? A gente se perde em meio a tanta coisa que nós temos que enfrentar. Então, temos que saber lidar com os problemas, mas entender que não somos donos de tudo, nós não temos o controle sobre tudo. Mas nós podemos lidar com as coisas que estão em nossas mãos. E essa é a chave, essa é a questão. Quando enfrentamos os problemas, uma coisa vem junto com eles, que são as emoções. As emoções, sabe, nossos sentimentos, são coisas naturais do homem. Os sentimentos. E ao contrário do que alguns dizem, os sentimentos em si não são ruins. Alguns tentam dizer de que a frieza é o melhor, a ausência de sentimento, a ausência de emoções é o melhor, mas não, cara. Porque, sabe, os sentimentos fazem parte de nós e eles existem por um propósito. Ter sentimentos, não ter emoção não é o problema é não saber lidar com isso. E a gente acaba tendo um problema duplo, porque muitas vezes vem um problema, e aí vem a emoção que aquele problema causa e a gente acaba ficando com um problema duplo. Ou então, tentando lidar com aquele problema, a gente tenta criar um outro problema que é com a gente mesmo, entende? Por não saber lidar com aquilo, a gente às vezes fica abatido e tal. Então acaba tendo um problema ao quadrado e a coisa vai piorando, vai piorando. Então, o segredo para lidar com os problemas é saber lidar com as nossas emoções. Porque se a gente lida com as emoções, a gente vai saber como reagir. Já que a gente tem que lidar com os problemas, lidar é reagir a eles. E as emoções são uma reação, então se a gente souber controlar nossas reações, nossas emoções, vamos saber reagir aos problemas. E essa é a chave. Os sentimentos eles existem para que a gente possa ter impulso, sabe, reações, reflexos de acordo com aquilo que a gente enfrenta. O problema não está na raiva, o problema não está na tristeza, mas em ser controlado por essas coisas. Tem dias, cara, que infelizmente a gente vai ter que chorar. Existem dias para chorar, sim. Existem dias em que nós temos que, sabe, pôr para fora as mágoas ou diante de um problema. Mas não significa que aquilo deve ser o fim, não significa que a gente tem que ficar para baixo, ser dominado por aquela emoção. Às vezes tem situações que nos geram raiva, mas o fim não é ficar com a raiva ou soltar ela de um jeito desenfreado. Isso vai gerar, sabe, outros problemas, vai piorar a situação. O segredo é usar esses sentimentos. Se é para chorar, que a gente chore para se lavar e se recomponha. Se é para ficar com raiva, que não seja a raiva que faça a gente pecar no sentido de, sabe, cometer outros erros, falhar mais ainda. Que seja uma raiva para que a gente possa tomar uma postura diferente, sabe, uma raiva da situação e falar, caramba, eu tenho que mudar minha postura, tenho que fazer diferente. Entendem? Nisso está o lidar com os problemas. E a gente aprende a adquirir uma coisa que eu chamo de consciência do possível. O que seria a consciência do possível? Parece até óbvio, mas a gente parece que esquece disso. Mas diante daquilo que a gente deve fazer,
Nós temos que fazer tudo o que podemos fazer. Como assim? A gente está diante de um problema, uma situação difícil. E a gente às vezes se pergunta, poxa, o que eu devo fazer para resolver isso? A gente fica paralisado diante do problema, olhando para ele, quando a gente deveria buscar a solução. Sendo que a questão é justamente essa, é buscar a solução. Mas para buscar a solução, a gente tem que ter essa consciência do possível. Peraí, o que é possível fazer? Porque antes de reclamar, antes de chorar, antes de ficar estático diante do problema, temos que fazer todo o possível, cara. Sei lá, se o problema é algo simples, como uma prova que tá vindo, você tem que estudar, você pode estudar, entende? Ah, mas ela é amanhã, cara, usa o tempo que você ainda tem. Ou então você perdeu alguma coisa, você então tem que procurar ela, falar com as pessoas. De repente é uma situação difícil, algum tipo de relacionamento, cara, tenta resolver com a conversa, enfim, faça aquilo que está em tuas mãos. Nem tudo está em nossas mãos, como eu falei no início, o mundo não cabe em nossas mãos, mas nós temos que fazer aquilo que está no nosso escopo, aquilo que é possível a nós. Parar de ficar estático diante do problema, cara, e lidar com eles. Porque a questão não são os problemas, mas como a gente lida com eles. Talvez você esteja passando por coisas chatas, coisas difíceis, e você fica apavorado, falando, caraca, o que eu vou fazer agora? É nessa hora que você deve respirar fundo, sabe? Se autodominar, porque nós somos seres racionais, nós não somos, sabe, animais impulsivos que não conseguem se controlar. Nós temos que ter esse domínio próprio, buscar isso, essa consciência do possível, falar, poxa, como é que eu posso lidar com esse problema? O que está em minhas mãos? E você faz aquilo que está em tuas mãos, lembrando que aquilo que não está em nossas mãos, está nas mãos de Deus. E aí vem a segunda chave do segredo, que é aquilo que é o nosso porto seguro. Porque o sofrimento, ele vai vir, cara, sabe? O segredo não é a ausência de sofrimentos, como alguns dizem, porque os sofrimentos fazem parte da vida. Mas a questão é em que a gente está alicerçado para resistir a eles. Sabe? Ter um porto seguro, algo que independe de nós, porque se nós somos variáveis e variamos, né, por conta dos problemas, e essa força depender de nós, a gente vai falhar uma hora. Mas quando é algo que independe de nós, mas ao mesmo tempo vem a nós, a gente pode ficar constante, firme e saber lidar com toda e qualquer situação. Os problemas vão vir, cara, mas a questão é como você lida com eles. Tenha consciência do possível, tenha em mente, sabe, o controle das emoções, use elas. Sabe que existe momentos de chorar, existe momentos de se alegrar, momentos de ter uma raiva assim, mas não de um ódio impulsivo. Existem momentos, cara, de se calar, existem momentos de se falar. Respire nesse momento e pense como você pode lidar com esse problema. Aprenda a lidar com cada e qualquer situação. E para fechar, uma pessoa que descobriu esse segredo foi um cara chamado Paulo. Ele demonstra isso em uma carta chamada Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, que eu vou ler para vocês, que diz assim: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então esse é o segredo, cara. Ela está em um porto seguro. Olhar para o problema, reagir diante dele, ter essa consciência do possível e fazer aquilo que está em nossas mãos, porque aquilo que não está em nossas mãos, a gente deixa nas mãos de Deus e podemos descansar. E mesmo quando a gente perde algumas vezes, porque a vida, a gente vai ter algumas perdas, nós podemos sair de cabeça erguida, sabendo que tentamos e fizemos o possível. Usar aquilo como lição. Porque quando a gente tem uma perda, quando a gente perde, nós temos que pelo menos aprender a lição. Senão a gente vai sair perdendo 2 vezes. Entendem? Então fica a dica, cara. Lide com os problemas. Procure soluções. Não fique olhando para os problemas, mas busque soluções. Valeu? Essa é a dica de hoje. E espero que tenha feito bem a vocês.